Então, Gabi, eu estava aqui comentando, respondendo ao comentário do Diógenes e a pergunta da Adriana Liberato sobre se o emagrecer é o mesmo que perder peso, se o IMC, o índice de massa corpórea, é o único parâmetro. Então, a primeira coisa em relação a esse fator de risco chamado obesidade é que emagrecimento e adequação do número IMC não é ou não deve ser objetivo. É exatamente essa diferença do Projeto Saúde de Verdade para muitas outras iniciativas que a gente vê aqui na internet. A ideia não é que a medida seja o objetivo, né? Emagrecer não é o objetivo. Aliás, tem uma teoria, Gabi, da economia, de um economista britânico, que ele fala que toda vez que a métrica, toda vez que o número, que é a métrica, ele se torna o objetivo, passou a ser ruim. Então, e cabe muito aqui nessa questão do emagrecimento. Se você busca um número, se você busca uma referência de um peso específico, você provavelmente vai abrir mão da saúde para chegar àquele número ou não vai chegar àquele número, o que é mais frequente. Então, não, Dri, o IMC não é o único parâmetro. Não, Diógenes. Realmente emagrecer não é a mesma coisa que perder peso. E é por isso que cada pessoa tem uma estratégia, cada pessoa tem um plano que deve ser adaptado e por isso que nós incentivamos demais essa avaliação individual com os profissionais de referência, no caso, nutricionistas. Mas antes ou até depois de uma eventual consulta com uma nutricionista, tem muita coisa que acontece aqui, ó, no ambiente doméstico, que diz muito respeito a isso, que tem muita relação com sucesso ou com fracasso em relação à saúde. Por isso que o Saúde de Verdade fala tanto sobre hábitos, fala tanto sobre o que está ao seu alcance, independente, obviamente, de uma avaliação específica, de uma avaliação profissional, que nós recomendamos quando indicado. Exato. A Mandinha até colocou aqui também, querendo falar que o IMC é importante, mas ele não é... eu não consegui enxergar, gente. Tá séria a coisa, viu? Peraí. Ó, E aí, doutor Ronald? 4.0 mais, né? Exato. Que é necessário levar em conta cada corpo, percentual de massa magra. Concordo, Amandinha, exatamente isso. É mais um referencial e a gente traz a obesidade não como um grande, um vilão único, né? Ele é uma das coisas que a gente tem que ficar atento, porque ele pode ser um sinalizador. A gente tem feito, inclusive, a gente tem muitos pacientes que têm um sobrepeso e dizem o tempo todo assim, mas os meus exames estão ótimos, não é isso que me gera uma não saúde, né? O fato de eu estar sobrepeso um pouquinho, isso não significa nada, porque eu faço exame todo ano e meus exames estão sempre tudo ok, tudo maravilhoso. E aí eu queria que você falasse o que você comenta com eles a respeito disso, que eu acho que é bem importante e esclarecedor também, para ter noção sobre essa questão do quanto o nosso corpo vem com reservas, né? Pois é. É que, às vezes, um estado de saúde, um estado, vamos dizer assim, uma alteração, ela pode não ter se manifestado ainda, mesmo em exames de sangue. E essa noção que você traz, Gabi, é muito interessante, porque é muito comum as pessoas, aquelas que fazem os exames periódicos, que não são todas, né, mas meu exame está ótimo, doutor, meu exame está ótimo. Aquelas que fazem, que é uma coisa que tem que ser feita, existe uma rotina de prevenção, de avaliação preventiva, de diagnóstico precoce, né, que deve ser seguida, mas o fato do exame estar adequado, não, ou estar normal, não quer dizer que alguma alteração já não está acontecendo ali subjacente. E aí, para o tema que você trouxe aqui, para o fator de risco, para a doença obesidade, a obesidade como doença, como aumentadora de risco para outros agravos à saúde, às vezes a pessoa está acima do peso, mas ela tem exames normais.
E a, dependendo do exame que se peça, até pode não estar tão normal assim. Essa semana a gente pôde ver um exemplo de uma pessoa que nos procurou e que ela queria muito saber como estava o nível de açúcar no sangue, muito preocupada com diabetes, muito preocupada com as consequências dessa doença, que é uma pandemia também, chamada diabetes. Ela queria saber o valor do açúcar, do nível de açúcar no sangue dela. E a gente, por hábito, além de solicitar o açúcar, o nível de açúcar, a glicemia, que é o nome do exame, nós também solicitamos o nível de insulina, que é o hormônio produzido no pâncreas para metabolizar o açúcar no sangue, o que é absorvido justamente da alimentação. E foi um caso muito típico, eu expliquei para ela isso. O nível de açúcar ele estava normal, isso é muito bom, isso é uma excelente notícia, mas o nível de insulina estava acima do normal. Então perceba, certamente a insulina não é um exame tão comum, tão popular quanto é a glicemia. E a interpretação, de maneira geral, dessa combinação açúcar normal com insulina alta é que o corpo dela está trabalhando excessivamente para lidar, provavelmente, com um excesso de ingesta de açúcar, de alguma fonte, que às vezes nem a pessoa percebe. Não é o açúcar em si, não é o doce. Não é isso? Você fala muito sobre isso. Não é o açúcar evidente. Às vezes é um alimento que ele é composto especialmente ou essencialmente de açúcar. Fato é que, nesse cenário, a gente conclui que essa pessoa não tem diabetes, ela não tem sequer o pré-diabetes ou a resistência à insulina, clinicamente falando, mas já tem ali um sinal de que o pâncreas está fazendo um esforço extra. Duro. Pois é, e isso é o que vale para também... Ao longo de uma vida vai exaurindo, né? Isso vale para a pressão alta. Às vezes a pressão alta, ela não está alta ainda, mas a pessoa está com um nível de sedentarismo, um nível de ingesta de sal, um nível de sono ruim, que já está colocando ele ou ela naquele caminho. E é isso que é estilo de vida. É isso que tem uma série de fórmulas que, se aplicadas de maneira simples, mas dia após dia, conseguimos reverter e conseguimos praticar a verdadeira prevenção de saúde, e não apenas o diagnóstico precoce.